Eu vou agora dar uma geral sobre como funciona o módulo de lapidação dentro do Clavix Enterprise. Então, o módulo de lapidação é feito especificamente para lapidários. Quem pega uma pedra bruta, transforma numa gema, através de formar, lapidar, enfim, todos os processos que envolvem a transformação de uma pedra bruta em uma pedra preciosa. Então, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar, aqui nos parâmetros, tem um parâmetro que é importante quando a gente tem mais do que um tipo de pedra. Então, eu venho aqui em avançado, e tem aqui uma opção que é copiar modelo ou clonar. Essa opção tem que estar marcada para que o sistema identifique quando você tem a mesma pedra com códigos diferentes. Então, ele vai buscar aquelas que têm o mesmo modelo. Mas para isso tem que estar marcado isso aqui, porque senão, quando eu clonar, ele clona o código. Eu vou mostrar como é que isso funciona. Eu vou pegar aqui, vou escolher, vamos pesquisar aqui por pesquisa básica aqui, barras código. Vamos pegar aqui esmeralda. Não tem nenhuma. Por que que não tem nenhuma? Só ativos. Eu escrevi certinho. Deixa eu ver se eu... Tá bom, desculpa. Está aqui só produtos, então vamos colocar aqui produtos. Se não colocar direitinho, ele não filtra, tá? Então vamos pegar aqui um código qualquer de esmeralda. Vamos pegar esse código aqui, esmeralda facetado oval 6x4. Então eu tenho essa esmeralda aqui. E aí eu vou fazer como se faz normalmente um clone dessa esmeralda. Então, clonar essa esmeralda. Quando eu clonar, o sistema vai sugerir um código que é o mesmo código dela, traço 1, tá? E esse traço 1 aí ele vai criar o clone, e quando ele criar o clone, eu posso atualizar e colocar o outro preço aqui. Por quê? Porque você pode ter algumas pedras que entraram num determinado custo e outras que entraram num outro custo. Então, eu vou alterar essa daqui e vou colocar que essa aqui entrou a 0,5, tá? E eu ainda vou atribuir que tem três peças dessa, três pedras. Três pedras que representam 0,4 quilates, tá? Esse alerta disse assim, não precisa se preocupar. Muito bem. Então, agora eu tenho essas duas pedras. Agora, o que que acontece? Quando ele clonou, ele manteve aqui o código do modelo. Significa que se eu pegar esse código, vamos passar para a área de transferência, copiar e mandar buscar pelo código do modelo, ele vai mostrar que tem essas duas, tá? Se eu não colocar aquele copiar, ele vai colocar como modelo o traço 1 também, que não é o que eu quero. Mas é como várias pedras já estão cadastradas dentro do sistema. Muito bem. Outra coisa importante. Aqui dentro dos dados gerais, é importante que esteja marcada a opção produzido. Então, aqui, por exemplo, nesse caso dessa esmeralda, eu vou supor que ela não é comprada, ela é produzida. Tá? Isso vai distinguir as pedras que são usadas como pronta entrega, que aí elas são compradas, mas não são produzidas, ou pedras que são comprado bruto e se produz. Tá? Se ela não tiver marcada como produzida, o sistema não vai importar na hora de fazer a lapidação. Então é importante que esteja marcado como produzido. Tá? Vamos ver aqui mais. Aqui eu vou dizer quais são as unidades. Então, essa aqui é uma esmeralda que ela vai ser a unidade de estoque. Aqui está PC, pode ser PC, mas eu acho que é mais interessante colocar o N, que é uma unidade. E aí a gente vai colocar o peso dela em CT. Então, vamos colocar aqui essa especificamente pesa 0,15 CT. Tamanho não precisa se preocupar, mas essas informações são importantes. Vai ter algumas peças, algumas pedras, que elas vão ser cadastradas diferente, que já acontece hoje. Então, vamos lá para as ametistas. Vamos pegar aqui uma ametista. Que ele trouxe só uma ametista?
porque eu mandei pesquisar pelo modelo. Deixa eu pesquisar aqui pela descrição. Pronto, trouxe um monte de ametista. Então aqui eu vou ter essas ametistas, e aí essa ametista, ela é produzida por CT. Então a unidade dela não é CT, tá? A unidade dela ou melhor, a unidade dela é CT. A unidade de compra provavelmente vai ser CT também, tá? Isso aqui, se ela não é comprada, não faz muita diferença. E o peso dela, eu vou dar o peso dela ou em gramas ou em quilates, tá? No caso aqui é o seguinte, como eu coloquei a unidade CT, então um CT pesa um CT. Acabou. É simples assim, tá? Não precisa se preocupar. Ah, e aí eu cadastrei as peças que são cadastradas, que são colocadas por quilate. Então esse preço, esse custo que tem aqui, refere-se ao custo do quilate, diferente daquela esmeralda que é o custo da unidade. Tá, e esse foi um dos desafios desse sistema de lapidação. Vamos ver o próximo item, serviços. Vamos voltar aqui e agora eu vou clicar aqui F3, vou desmarcar produto e vou colocar serviços. Tá? Eu vou fechar isso aqui. E aqui eu tenho todos os serviços que são usados para fazer o processo de produção. Tá? Não precisa ter esses nomes aqui, pode ter números, isso aqui não importa. O que importa para a gente? Aqui em dados gerais, tem que estar marcado como serviço. Serviço não é estocado, não é comprado, não é produzido, mas ele pode ser vendido, então deixa marcado vendido. A unidade do serviço que a gente recomendou é colocar minuto. Então a gente vai consumir minutos de serragem, mas é obrigatório colocar minuto? Não, não é obrigatório colocar minuto. Você pode colocar unidade, por exemplo. Eu tenho serviço de forma, em vez de fazer por minuto, eu posso fazer por unidade. Por minuto é melhor, tá? Onde for possível colocar minuto é melhor, porque a gente tem uma noção, é mais fácil preencher e a gente tem uma noção de quantos minutos, quantas horas essa fábrica consumiu durante o mês. Então, e aí a gente vai colocar aqui o valor de compra, o custo, por minuto produzido. Então, quer dizer, 0,40 é o quanto custa por minuto para fazer a serragem. E a gente vai fazer isso com cada um deles. Tá bom. Agora passamos pelo serviço. Vamos falar dos funcionários de produção. Então, a gente vem aqui em locais de estoque. Por que local de estoque e não funcionário? Porque eles vão, enquanto estão produzindo, eles vão ter peso, vão ter material com eles. E material fica em um local de estoque. Tá? Então, eu coloquei aqui alguns. Tá? O que é importante? Cria como local de estoque, mas aqui no tipo de estoque informa que é um funcionário de produção, tá? É um local de estoque que é produção. Isso aqui é importantíssimo para a gente poder, na hora que criar os processos de lapidação, dizer que ele vai selecionar e ele vai buscar aqui só os que está marcado produção. Muito bem. Passamos por funcionários de produção. Aqui nos parâmetros de produção, eu não sei se eu não passei por isso ainda. Parâmetros de produção, eu tenho que dizer aqui onde que ele vai reservar as peças. No caso aqui, as pedras, né? E onde que ele vai baixar os insumos, tá? Esse aqui nós não vamos usar aqui, mas esse aqui de cima é importante, tá? Onde que é o estoque de produção. Nós vamos agora passar por projeto. Então a gente vem aqui. O módulo de lapidação ele foi instalado dentro do módulo de projetos. Por quê? Para facilitar e para poder usar os recursos que a gente tem de, de fazer o sistema navegar usando o Kanban. Tá? Então a gente vem aqui. Aqui, normalmente você não vai precisar clicar aqui, isso aqui já vai estar pronto. Mas aqui o que é importante? Eu informar que esse é um projeto de lapidação, tá?
e eu colocar aqui quem são os funcionários que estão autorizados a entrar. Então, por exemplo, eu sei que a Adriana está autorizada a entrar, a Helena está autorizada a entrar, então eu vou colocar aqui, vou colocar a Helena, e assim, todo mundo que for usar o sistema, por exemplo, o funcionário da lapidação não precisa estar aqui. Isso aqui é só para quem vai usar o sistema. E depois que for usar, você marca como administrador. Pode marcar como edição, usuário, mas eu recomendo marcar como administrador aqui, por causa da característica do sistema de produção. E depois tem aqui mais um lugarzinho aqui. Você pode colocar aqui qual é a cor de fundo que você prefere. E aqui, se você quiser colocar uma imagem, você pode clicar aqui e atribuir uma imagem qualquer. Tá? E se você precisar reordenar as etapas não são criadas aqui. Aí você pode pegar e falar, não, a forma vem antes da serra. Não, não é o caso, a forma vem depois da serra. E aí você pode, com as setinhas, organizar e deixar como você quer. Muito bom. Nós temos agora as etapas, que também a gente vai deixar pronta, mas é mais para vocês saberem, tá? Então aqui a gente tem todas as etapas, tá? Isso aqui vai para a direita, então eu tenho embalagem, qualidade, polir, talhar. Isso aqui provavelmente a gente já vai deixar pronto para vocês. Mas é possível configurar do jeito que vocês quiserem, colocando mais etapas, ou de repente tirando algumas etapas. Falar, o colar e o talhar, de repente eu não quero controlar separado. Deixa assim. Então vai ser colar barra talhar. Aí você exclui uma etapa e trabalha só com uma. E dentro de cada etapa, tem aqui, você clica aqui, e tem aqui alterar etapa. E para cada etapa, nós vamos precisar. O percentual de falha é só para documentação, para a gente poder, de repente, tirar um relatório. Não estamos usando por enquanto. A gente vai ter aqui o ID, que ele coloca automaticamente, não tem que se preocupar. E aqui, quem é o funcionário padrão? Tá? Qual é o local padrão onde isso vai funcionar? Então, por exemplo, no PCP, a gente colocou a Hélida. Na classificação, tem um local padrão, que é um local chamado PCP mesmo. Então, de tal forma que quando você move um cartão de um lugar para outro, ele já sabe quem é a pessoa que vai ficar responsável. Ah, mas nesse caso, por exemplo, aqui no Serra, está marcado aqui Otávio. Ah, mas nesse caso, essa ordem específica, a gente clica aqui para alterar a ordem específica, não ficou com Otávio, ficou com o Flávio. É só vir aqui alterar, não tem problema, tá? E aqui vai aparecer com quem que está essa ordem. Tá? Que mais? Isso aqui, então, é a parte de configuração. Tem uma coisa importante que agora é o seguinte: nós vamos falar dos pedidos de lapidação. Para que os pedidos funcionem corretamente, eu preciso que o usuário esteja configurado corretamente. Então, vamos supor que, por exemplo, a Bruna. Vamos pegar aqui uma funcionária, por exemplo, a Camila. A Camila, ela está para todas as empresas. Eu não quero que ela esteja para todas as empresas. Então, eu vou desmarcar isso aqui e eu vou assinalar a empresa que ela vai estar. BH, por exemplo. Tá? Se ela já tiver uma empresa associada, não precisa se preocupar. Mas vamos supor que, por exemplo, esse é um outro caso importante. A Célia Lima, não sei nem se é a mesma Célia, mas não tem importância, ela é multiempresa, mas eu preciso que ela tenha uma empresa associada. Então, eu vou colocar aqui BH. Mesmo que eu faça isso e marque, tá? É importante que ela tenha que ter uma empresa associada, porque quando a gente chamar o módulo de pedidos, ele vai logar naquela empresa que a Célia Lima, que no caso estiver associada, tá? E como é que a gente faz para associar? Nós vamos ter aqui o módulo de produção. O módulo de produção, não, o módulo de pedidos, que é um módulo específico de pedidos de lapidação, ele foi colocado dentro desse menu módulos. Então, isso aqui, a gente clica aqui em editar, e aqui nós vamos acrescentar também, já vamos deixar isso pronto, tá? E aqui a gente vai colocar aqui, ao invés de Loureiro, eu vou colocar aqui usuário.
tá? E aí o sistema entende que é o usuário que estiver logado, tá? Então, feito isso aqui, eu venho aqui, módulos, pedidos de lapidação, tá? Isso aqui já vai entrar automático para vocês. Esse aqui é o módulo de pedidos de lapidação, que eu vou dar uma paradinha agora e vou continuar em seguida no vídeo.